Depressão, como ela impacta a família, a sociedade, a empresa, a vida da própria pessoa e de quem está ao redor dela. Vamos conversar sobre isso hoje? Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre depressão, como ela impacta a família, a sociedade, a empresa, a própria pessoa e quem está ao redor dela. Vamos lá? Boa noite de novo. Não Boa esqueçam de noite, Kátia. Boa noite, Milagros. Tudo bem? Tudo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar essa live, que eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje vai ser muito importante para todo mundo. Vamos lembrar aqui, não é, meninas, que a depressão não é fraqueza de caráter. É um transtorno que afeta pensamentos, emoções, comportamento e relacionamentos. E o impacto que ela causa na família, por conta da mudança de humor, por conta do isolamento da pessoa, que a doença, uma condição da doença, a dificuldade na comunicação, a sobrecarga emocional nos familiares, quando eles sabem, porque, via de regra, eles nem sabem que você está com depressão, o que é um erro seu, é um despreparo das pessoas que não estão acostumadas a lidar, não é verdade? Com a depressão. Mas, por isso, a importância da prevenção, do tratamento precoce e de falarmos sobre isso, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos falar sobre o papel da família, vamos falar sobre a doença em si, vamos falar do impacto dela na sociedade, nas empresas. Eu trouxe uns índices aqui para vocês, que vocês vão se assustar com os índices que eu trouxe aqui para vocês sobre a depressão. No trabalho, na sociedade, o que está acontecendo com o mundo ao redor dessa doença. Mas, antes disso, Cileia, se apresente. Bom, eu sou Cileia Santos. Eu espero poder ajudar e contribuir, tanto com as minhas colegas que estão aqui, a Kátia e a Milagros, e poder também contribuir com a sociedade, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? Tanto o meu quanto de vocês também. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Sobre a depressão. E é isso aí. Eu espero poder ajudar e contribuir com esse assunto, porque esse assunto realmente é muito importante. A gente sempre está falando e levando informações valiosas, né, para poder ajudar tanto a pessoa quanto também a família e também a sociedade, né? Porque todo mundo sofre, né? Não é somente a pessoa que tem a depressão, né? O meio que ela está inserida ali, a família, o trabalho, a escola, enfim, a sociedade sofre também, não é somente a pessoa, né? Lembrando que hoje em dia a gente fala escolas também, tá? Porque crianças e adolescentes estão também muito doentes. Não, existem estudos já sobre isso, algumas teorias do porquê de atualmente crianças e adolescentes estarem com depressão ao nível que estão, com ansiedade e, infelizmente, também tirando suas vidas. Existem várias teorias a respeito disso e vários estudos já sobre isso. Boa noite, Milagros. Boa noite. Bueno, Milagros aquí, transbordando a las personas, prestar atención, porque uno nunca sabe quién está del lado noso y él está sufriendo depresión. ¿Por qué? Porque provoca tanta vergonha falar que está deprimido, provoca também a sensação de debilidade. Eu sempre faço, o primeiro passo é pedir ajuda para conseguir ser visto, enxergado de que está sofrendo, né? E os sintomas são vários, né? Porque a gente vê que tem falta de vontade, que não consegue levantar da cama, ou pessoa sem vontade de fazer nada da vida, ou pergunta o que fazer, nada, não tem interesse, não tem alegria de viver. Muitos sintomas que até falam viver é doloroso, ou a vida é ruim. Então eu falo, a vida não é ruim, a vida é linda, só que dentro da quantidade de pressão que ele está sentindo, que levou até a depressão, vai fazer com que sinta essas dores, né? Estou falando como terapeuta, eu trabalho como profissional nisso e tratei muitas pessoas com depressão, tomando remédios. E a primeira fala minha é: vou dissentir um pouco. Para mim, a depressão não é doença. Já sei que todo mundo vai falar que sim, mas por quê? Por a medicina que eu estudo, germânica, a depressão não é doença, porque se fosse doença, os remédios curariam a depressão. Mas o remédio que tira o síntoma que você sente, essas dores, porque a dor, temos na cabeça está a ínsula, né? Essa dor pode ser psicológica e vai doer do mesmo jeito que se a gente se quebra um braço. Então, é tão profunda a dor que o remédio vai ajudar na sintomatologia, mas não vai curar. Tem que fazer terapia para sair dessa dor e compreender por que eu cheguei até aí. E é por esse acúmulo
depressão ao longo da vida. Vou contar um caso porque vai representar isto. Uma mulher falou assim: olha, morreu minha mãe, sofri, tá, mas segui na vida. Morreu meu marido, sofri, mas segui na vida. Depois não sei o que aconteceu, mas suportei uma coisa do trabalho, né, que ia acender ela e não acenderam ela. E depois morreu o cachorro. Milagro, como pode ser que eu vivenciei tudo isso e porque morreu o cachorro entrei em depressão? Não entrou em depressão por a morte do cachorro. Ela foi acumulando pressão, pressão, pressão e deixou ela em depressão, bem lá embaixo. E aí é quando a gente não enxerga que a depressão ela vai acontecendo de a poucos e ela vai avançando. E aí é onde eu falo que temos que prestar atenção. E se Leia, ela sabe disso, né, da depressão e tudo isso. Mas eu acho isso, que não é uma doença em si, mas que tem sintomas que tem que ser tratado com remédio, tá? É uma doença mental, né? Ela apresenta sintomas físicos e mentais e é uma doença mental, psiquiátrica, É psiquiátrica. biológica. Existem hoje já ressonâncias que mostram a diferença de um cérebro com depressão e de um cérebro sem depressão. Ou seja, é uma doença, é um transtorno. E ele também, a gente pode até dizer que não é só mental, porque ele tem essa diferença física no cérebro da pessoa com depressão. Sim. Agora, por que se considera que não tem cura? Eu discordo completamente disso, desse negócio de não ter cura. Acho até cruel falar isso, com o perdão da palavra, para a área de saúde, para psicólogos, psiquiatras, que alguns falam isso, outros não. Já vi vários falarem que não, inclusive psiquiatras, que tem cura sim. Mas existem estudos e a própria OMS tem essa teoria. Porque ela pode voltar, isso e aquilo. Mas se a gente for pensar nisso, o câncer também pode voltar. Você pode ficar curado 10 anos, 20 anos e aparecer outro câncer, que é outra coisa. Que não tenha nenhuma ligação com o anterior que você teve. É que se o sistema nervioso simpático está super ativado, é óbvio que vai estar em ansiedade e em depressão. Então, é óbvio que tomando um remédio eu vou melhorar, porque ele vai ir ao síntoma, mas tem que ser tratada. Sim, com certeza. A melhor, eu acredito, como você também está falando, que a melhor via de cura para a depressão, a gente já sabe que não é o remédio. A gente sabe que o remédio é o sintoma que ele vai amenizar e muitas vezes melhorar muito, e é necessário, não estamos aqui dizendo que não seja. Mas o que vai melhorar e, via de regra, curar a depressão é a terapia. Isso a gente sabe já há muito tempo. Inclusive, existem muitos psiquiatras hoje que são psicanalistas ou terapeutas de outra linha, porque eles já sabem que o remédio sozinho não cura. Inclusive, quando o meu namorado tirou a vida, eu fui fazer terapia com uma psiquiatra. Ela era psicanalista. Ela era psicanalista freudiana, e isso há 35 anos. E eu fui fazer terapia com ela, psiquiatra, porque precisei de um remedinho, mas porque eu queria entender o que tinha acontecido com ele, por que uma pessoa tão jovem, bem-sucedida, bonita, alegre, divertida, etc. e tal, tirou sua vida. E o que estava acontecendo comigo, aquela tristeza que caiu por cima de mim, que me abateu, por muitos meses. Então, os psiquiatras, por que eles vão estudar psicanálise ou qualquer outra terapia? Por que eles vão estudar a mente humana? Porque eles sabem que o remédio sozinho não vai curar. Não vai curar. É porque se é um acúmulo no psiquismo de excesso de pressão, todas as situações ruins, por exemplo, neste caso que teu namorado foi vivendo e não foi resolvido, elas se potencializam. Sim. E aí é quando entra isso que eu falo, pressão, 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 e não conseguem sair sozinhos, porque eles pensam dentro do mesmo dor, dentro do mesmo padrão. Então, aí é quando eu falo, se o psiquiatra deu um remédio, vai, toma, tira a sintomatologia, mas faz terapia, porque não dá para tomar remédio o resto da vida, né? Sim. Precisa fazer terapia, né? E hoje em dia a gente sabe que, na verdade, não existe somente um tipo de depressão, né? Tem vários tipos de depressões, né? Então, assim, quando a pessoa está depressiva, é importante ela saber o tipo de depressão que ela tem, né? Porque até mesmo, assim, o ambiente, dependendo da pessoa onde ela está inserida, ela pode ficar depressiva, né? No meu caso mesmo, se pegar eu e me colocar numa casa que não tem ventilação, uma casa escura que não tem ventilação, em poucos meses eu começo a ficar deprimida. Então, assim, é importante a pessoa ela saber o que de fato está causando aquela depressão, para ela poder lidar com essa situação, né? Qual gatilho, né? Exatamente, Kátia. Então, é importante a pessoa ela saber que tipo de depressão tem, né? Porque, na verdade, depressão tem vários tipos de depressão, né? Tem um transtorno de humor, que a pessoa está lá cheia de energia, e quando pensa que não, a energia cai,
aí ela vai, tira a própria vida, aí todo mundo fala, uau, por que ele pegou e fez isso, sendo que ontem ele estava todo alegre. Esse aí é o caso do meu namorado, que provavelmente, você está falando do transtorno de humor, é a bipolaridade. O transtorno de humor é a bipolaridade. Provavelmente meu namorado era bipolar, só que naquela época não existia ainda esse estudo, esse termo. Ainda não tinha sido nomeado com esse termo. Naquela época tudo era depressão. Sim. Exato. E hoje em dia as pessoas estão nomeando, né? Tem a depressão pós-parto, tem a depressão sazonal, né? Onde a pessoa chegou o inverno, o tempo fechou, o humor da pessoa também muda. Então, hoje é devido vários estudos, então eles estão nomeando, né? Mas é depressão, né? Transtorno de humor é depressão, e é isso. E toda depressão precisa de procurar ajuda, né, Kátia? Procurar ajuda, saber que tipo de depressão a pessoa tem para ela poder lidar com aquilo, né? Qual o impacto da depressão na família? Para você, Cileia, na sua opinião, nos seus estudos? Olha, Kátia, eu vou falar baseado na minha experiência e também pelos atendimentos que eu atendo, né, com pessoas que são depressivas, né, e pelos estudos também que eu costumo fazer sobre a depressão. O impacto na família é que, na verdade, nem a pessoa mesmo que está deprimida, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Já começa por aí, né? Se a própria pessoa não entende o que está acontecendo com ela, piorou as pessoas de fora. Né? E hoje em dia, mesmo que está falando bastante sobre esse assunto, mesmo que tenha bastante estudos, né, focado ali na depressão, tem o preconceito, né? As pessoas não sabem lidar, né? Principalmente as pessoas assim da família, né? Às vezes a pessoa ela tá ali naquele estado ali deitada, dormindo, deprimida, aí já a própria família já começa a rotular, colocar nome, falar, é preguiça, né? E já começa a rotular. E isso prejudica muito a pessoa, porque nem a própria pessoa está entendendo aquela falta de energia, né? E quando ela fica escutando isso, piora mais ainda. Ou então começa a rotular, é falta de Deus. Aí já começa, é mente fraca. Então isso só piora a situação da pessoa. Exato. Mas na verdade a família não sabe lidar com a situação, né? Porque até mesmo a pessoa que é deprimida não sabe lidar com a situação. Na verdade, ninguém sabe, não só ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas por que isso? Porque ninguém fala sobre isso. Existe um estudo muito importante da própria OMS, inclusive, que fala que o silêncio, e eu concordo plenamente, totalmente, que o silêncio, eu até já falei sobre isso, tem coisas aí no meu Instagram, posts e mensagens e vídeos que eu já gravei sobre isso, falando que o silêncio em torno desse tema, ele adoece mais e ele faz com que a pessoa tire a vida mais do que a doença em si. Se você não tem uma rede de apoio, se as pessoas não entendem o que você está passando, se você tem vergonha de contar, de falar, porque a pessoa vai, como Cileia falou, vai dizer que é preguiça, que é falta de vergonha, vai dizer que é falta de Deus, que é frescura. Então, a pessoa se intimida e não pede ajuda, porque a recepção é essa. E o que é que ela faz? Se ela não pede ajuda sozinha, dificilmente ela vai sair desse buraco, dessa escuridão. Aí ela não procura, ela não faz um tratamento, ou faz um tratamento ineficiente, principalmente se for pessoas com a renda baixa, que não tem a condição de pagar um psiquiatra e pagar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista para fazer uma terapia. E se depender do SUS, então ela não vai ter esse apoio para ir até lá fazer, porque infelizmente o SUS não tem uma rede de apoio eficiente que realmente possa ajudar a pessoa. Então a pessoa não pede ajuda, não se trata, a família não apoia. E esse ciclo silencioso, por isso eu falo inclusive na minha palestra, que nós estamos, sem dúvida alguma, vivendo uma pandemia silenciosa. Não é uma epidemia mais, porque ela não é local. Ela não é aqui no Brasil, ela é no mundo todo. É uma pandemia silenciosa. Sim. Não é barulhenta como a Covid foi. Ela não faz o barulho que a Covid fez, mas ela mata muito mais do que a Covid já matou. Ela mata muito mais. Se você não sabe, a cada 40 segundos, e eu já pesquisei que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo e a cada 3 uma tenta, já não é mais. Esse estudo que fala isso, estatístico da OMS, ele é de 2016. Ou seja, 10 anos. Não existe um estudo oficial ainda hoje, por isso que todo mundo continua falando sobre isso. Mas se você for pesquisar, você vai ver que a cada 30, 20, 30 segundos, não é minutos nem horas, e se fosse minuto e hora já seria absurdo, mas é segundos, e a cada 1 minuto e meio uma pessoa tenta tirar a vida do mundo. E tem muito também que uma vez uma mulher falou assim para mim, mas como uma criança vai ter depressão? Eles só brincam, as crianças têm muita depressão. Os adolescentes e as crianças
por causa da tecnologia, que antes não era tão assim. Então, tem muitas crianças com depressão e elas estão em silêncio e os pais acham, está no celular, está fazendo tal coisa, mas essa criança está deprimida. Tantos así que ya hay casos de crianças pequeñas que están cometiendo autoexterminación, como falam, porque no soportan a dor que están sintiendo adentro y no son vistas. A dor da solidão, né? Porque não socializam, as crianças e os adolescentes não socializam mais. Eu não sei se vocês sabem, mas já existe um estudo falando que essa geração de adolescentes que nós temos hoje é a geração que menos fez sexo na humanidade. É a que menos faz sexo, são os adolescentes de hoje. Sim. Olha só isso aí, gente. Isso aí a gente não está falando. Presta atenção, ó. Por que não faz sexo? Que é saudável, é natural, que todo adolescente, todo jovem inicia a vida sexual. Porque não socializa, não se comunicam mais, não tem amigos mais. E por quê? Porque eles fazem sexo virtual. E não tem o toque. Exatamente. E então esse isolamento, essa isolação, também afeta os relacionamentos de parceiros, né? Porque a mulher perde interesse no sexo, perde interesse na atividade e tudo. E se não é um bom relacionamento, de falar, vamos fazer tal tratamento, vamos fazer assim ou assim, sim, por isso também tanta gente está se separando, porque não suportam a situação de silêncio de um e silêncio do outro. Então também aí que entra de novo a falta de comunicação. Então os relacionamentos hoje em dia também se estão separando muito. Por quê? Porque a depressão faz com que o outro interprete que é falta de amor. E não é falta de amor, está pedindo ajuda. E o marido ou a mulher que não está atento interpretam que é falta de amor e então assim não vai funcionar mais. Então deu, cada um por seu lado, e aí afunda ainda mais a pessoa, né? Ou, às vezes é favorável, porque a pessoa sai daí, desse relacionamento, começa a tratar-se, e aí consegue sair dessa depressão tão profunda. E o que Kátia falou do sexo, da falta de vontade, o grave problema das adolescentes de hoje também é a falta de desejo. Não só desejo sexual, desejo de que quero fazer na vida. Não tem esse desejo. Por que entram em depressão? Porque qual é o desejo que tenho? Se eu tenho que começar devagar uma carreira, tenho que começar devagar a ser visto, tenho que começar devagar para triunfar em lo que eu quero fazer, na invisibilidade até eu sair. Eu vou, me comparo, olho no Instagram, olho outra coisa e vejo que o outro está, olha, já está lá, ele já está lá. E eu todavía tenho que fazer todo este caminho. E eles não entendem o processo, porque desde pequeno que estão vendo, que passam assim, parece que todo é mágico. Esse está aí porque conquistou assim e aconteceu. Então, essa falta de desejo, por essa falta de que o que estão vendo hoje, amanhã já é antigo. Então, entra em desespero. E aí é onde entra a depressão dessas crianças e adolescentes, que para conquistar o que eles veem aí, nossa, tem um abismo entre o que eles são e o que eles querem conquistar. Por isso, hoje em dia, nas redes, a gente se compara tanto, então você não vai fazer nada. Se eu me comparar com outros profissionais, com outras pessoas, eu sou... Olha, uma vez escutei assim, se eu não me acho que eu sou muito bom em lo que eu faço, eu não vou chegar na esquina. Não me importa se outros acham se eu sou bom ou não. Eu tenho que acreditar que sou muito bom no que eu faço, para continuar avançando na vida. Autoestima, né? Autoestima. Identidade. Existem pessoas melhores do que você, do que eu, do que a gente, claro. Agora, que faz o que você faz, do jeito que você faz, só existe você. Cada um é único. Cada um é único. Exatamente. Psicólogo, psicanalista, tem vários aí. Agora, psicanalista que faça como eu, do meu jeito, só tem eu. Terapeuta que faça como Cileia e como Milagros, só tem elas. Exatamente. Cada um tem seu jeito de falar, sua forma de abordar, sua forma de acolher, sua forma de ouvir, sua forma de cuidar da pessoa. Isso, quando a pessoa, quando ela tem aquele autoestima bom mesmo, né, que ela tem a identidade dela, que ela não tem essa comparação com o próximo, com certeza não tem espaço para a depressão, né, Kátia? Porque tudo se baseia na autoestima lá embaixo. Quanto mais a autoestima é lá embaixo, pior é a situação, pior é a saúde emocional da pessoa. Então, é importante a família, ela trabalhar o autoestima da criança desde pequena. Por quê? Porque a criança, ela vai para a escola. E lá ela tem vários desafios, né? Tem exclusão, tem bullying, né? Então, é importante, dentro de casa, os pais estar sempre validando a identidade dele, porque essa identidade validada, esse autoestima lá em cima, vai fazer com que a criança tenha uma saúde emocional mais qualificada, né? Com certeza. Porque a criança, e principalmente adolescente, eles passam vários desafios, vários, principalmente na escola, né? Porque na escola eles têm exclusão. E a criança e o adolescente, ele quer fazer parte de algo, ele quer pertencer a alguma coisa, né? Então, quando ele é excluído ali de um grupo, é uma ferida na alma dele.
né? E aonde que ele vai encontrar, onde ele vai encontrar apoio? Dentro de casa, né? Onde os pais têm que sempre validar a identidade e a autoestima dele, né? Sempre ali tá validando mesmo a autoestima. Né? Que como eu falei aqui que eu ia falar de dados, aproveitando esse gancho aí que Cileia trouxe, e não é só, a gente não está nem falando só aqui de depressão, mas como o tema da live é esse, a gente sabe hoje que os danos com ansiedade também estão ali, ó, lado a lado. Inclusive o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Agora, veja só, a economia mundial perde cerca de $1 trilhão por ano em redução de produtividade associada à depressão e ansiedade. $1 trilhão. Tá? A gente não está falando de $1, a gente está falando de $1 trilhão. Não sei se vocês têm noção de quanto dinheiro é isso. São perdidos aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho todos os anos. É muito. A depressão é demais. É assustador isso aqui. A depressão e a ansiedade estão entre as maiores causas do absenteísmo e do presenteísmo. O absenteísmo é um funcionário que falta simplesmente ao trabalho, que não vai ao trabalho porque está doente. O presenteísmo é aquele que vai, mas o corpo está lá, mas a mente não está lá trabalhando. Então, a produtividade é significativamente impactada. Outro impacto, eu não sei se vocês viram essa semana, sábado passado, o que aconteceu na Bombril, em São Paulo. Pois é, repare só. Sábado passado, um rapaz entrou, ele é funcionário da Bombril, que fica aí, São Bernardo, uma dessas cidades do ABC, eu acho que São Bernardo, do campo, em São Paulo. Ele entrou para trabalhar 6 horas da manhã, na mudança do plantão, com uma faca na mochila. Ele tirou a vida de 3 colegas, dois intencionais, ele foi para tirar a vida, para matar mesmo. O outro que foi tentar salvar, tirar, parar, apartar a violência, digamos assim, foi esfaqueado, morreu também. Então foram 3 mortes. Esse rapaz, e ao que tudo indica, ele sofria bullying no trabalho. São os estudos. Não quero falar nada aqui ainda, porque o caso está sendo investigado pela polícia, por óbvio. Mas tudo indica, pela fala das pessoas que ele agrediu, que tenha sido isso. Detalhe, ele não reagiu, ele sentou e esperou a polícia chegar. A polícia levou ele, e quando ele chegou na delegacia, enquanto ele botaram ele... O comum, quando você entra numa delegacia, quando você é preso, você vai para uma cela, fica ali esperando o procedimento para ser chamado para prestar depoimento. Nesse ínter aí, antes dele ser chamado, o que ele fez? Ele tirou a própria vida na delegacia. Ou seja, ele já entrou, ele foi trabalhar naquele dia para fazer o que ele fez e para tirar a vida dele. Tanto que ele sentou e se entregou tranquilamente. Ele não a mente dele já estava programando, né? Como ele já sabia o que ia acontecer e que ele ia ser preso, então ele já estruturou para fazer isso. Agora, por quê? A mente dele explodiu. É porque, na verdade, Kátia, a pessoa que tira a própria vida, na verdade, antes dela tirar a vida dela, ela já começa a se programar. Não, ela antes de tirar a vida dela, ela tirou de 3. Então, mas eu tô falando assim, antes dela tirar a vida dela, ela começa a se programar mentalmente. Ela não é de uma hora para outra. Com certeza, isso dura anos. Porque eu falo... Pode durar anos, a pessoa se programando para fazer o que ele fez, ele era um funcionário. E detalhe, o que a manchete fala é que ele era um bom funcionário e é uma pessoa tranquila e quieta. Ou seja, ele estava sofrendo aquilo ali, de colegas abusando dele, ele com a mente depressiva, não se sabe se fazia um tratamento ou se não fazia. Ele foi engolindo aquilo ali, dia após dia, semanas, meses, quem sabe anos. Ele foi engolindo aquilo ali. Não foram divulgados muitos detalhes ainda. E ele programou fazer isso. Por quê? Porque ele programou a forma como ele também ia deixar de viver. Exatamente. Eso que você falou, ele teve anos engoliendo. Es muy típico de un trazo de carácter que se forma no desfralde, aunque vocês não acreditem, de humilhação e vergonha. Y tem 2 opções. O él engole tudo y un día explode, como este caso, porque engolió, o explode, o entra en depresión. Y él até chegar no fundo de tudo. Então, tem 2 opções. O explode e grita e faz o que tem que fazer, ou vai entrar em depressão. E olha de onde é que vem. De um traço de caráter que vem lá da infância, com o desfralde por ter sido humilhado e envergonhado quando era pequeno. Então, é isso que eu falo. Quando a gente não pode julgar um adulto se não sabe como foi a infância dele. Você entende? Porque o trauma não vem só, apareceu assim por casualidade e ele fez isso.
tem todo um padrão de comportamento que vai te levando até isso. E suportar. Exatamente. Nesse caso, suportou humilhação, bullying, e ele suportou, e suportou. E que pensou? Tá, qual é a solução? Não aguento mais. Qual é a solução? Ah, vou eliminar essas pessoas que estou sofrendo e depois me elimino eu. E foi o que ele fez. Não aguentou mais e explodiu desse jeito tão desgraciadamente para as famílias que passaram por isso, não? Mandou pésame para todas elas, mas é forte. Veja só, além desses dados que eu falei aqui, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho estima que desde 2012 o Brasil acumulou mais de 500 milhões de dias de trabalho perdidos por afastamentos relacionados a esses acidentes de trabalho, doenças do trabalho, incluindo os transtornos mentais, com enorme impacto, por óbvio, na família, nos trabalhadores e na economia do país. E como a depressão, a gente falou aqui desde o início, ela não impacta a sua pessoa, ela impacta a família também. De que forma, né? Como eu disse aqui no tema da live, de que forma ela impacta a família? Sobrecarga física e emocional dos familiares, óbvio. Com apoio ou sem apoio. Se você apoiar, você sofre também. Se você não apoiar, o sofrimento também é grande. Até porque o sofrimento pode ser pior, porque a pessoa não apoiada, a pessoa não amparada, ela vai tender a tirar a vida dela. Ela vai se sentir sozinha, ela vai achar, ela vai confundir esse desconhecimento da família com falta de amor da família, porque não é real. Muitas vezes a família não sabe, não faz ideia do que está acontecendo, porque não está acostumada a entender silêncio, nem muito menos a entender os sintomas da doença. Então, ela, muitas vezes, principalmente se forem filhos e filhos jovens, aí é que não vão entender mesmo, porque está voando na história. Não aprendeu em lugar nenhum, não sabe de nada e não reconhece os sintomas, porque ninguém fala sobre eles, como a gente falou aqui no início. Então, essa sobrecarga física e emocional, a mudança na rotina da casa, se a pessoa sabe, tem conhecimento para cuidar da pessoa, né? Eu, por exemplo, tenho uma prima, um primo, é prima de minha mãe, ela é como se fosse uma tia minha, um primo que está acamado na casa dela, longe de filhos e etc. E ela não recebe ninguém em casa porque ela tem vergonha. Ela esconde que o filho está com depressão, entendeu? Ele fica lá no quarto trancado entre aspas, né? Ele sai, ele come, ele... Trancado, que eu digo no sentido de isolado, porque a depressão gera esse isolamento, que a pessoa sente, e minha prima, ela apoia, tá ali cuidando dele. Ela acha que tá fazendo o melhor para ele ali dentro de casa, sem levar ele para um tratamento fora. Porque na cabeça dela, ainda com quase 90 anos, ela acha ainda que um hospital psiquiátrico é aquela coisa lá de antigamente, que você amarrava, prendia os tratamentos absurdos que existiam anos atrás. Então, ela não quer, ela diz que ela vai cuidar dele e ela mantém lá. Mas o que impacta? Ela não participa mais de nada na vida, de evento, ela não sai de casa para cuidar dele, com quase 90 anos, e ela não recebe ninguém em casa, a não ser aqueles íntimos que ela consegue confidenciar. Mesmo assim, eu, por exemplo, liguei a semana passada para lá, ela me disse, não, Kátia, ele já está melhor. Ele teve uma depressãozinha, mas ele já está melhor. E eu sei que é mentira. Ele não está melhor coisíssima nenhuma, ele continua no quarto, na cama, sem fazer nada. Es que también ainda se acredita y da vergüenza falar disso, porque también acham que un pai ou uma mãe fracassaram como pai e mãe porque o filho está em depressão. Então, e agora que vai falar a gente não está nem aí com a vida de você, tá? Não está nem aí. Só falam de outro, mas a vida deles não se ocupam. Então, essa vergonha é a que faz com que tenha um retrocesso da pessoa. Porque, além, por exemplo, a criança está com depressão. E aí você, por que está com depressão? Tem tudo. Olha, você está... Então a criança que sente aí ainda pior, né? Está sendo julgado por um Estado que nem ele sabe. Gente, nem eles sabem o que está acontecendo com eles. Não sabem o que está acontecendo. Porque não sabem que é por olhar uma coisa, por ver a outra, por não ter atenção de papai e mamãe. Eles não pensam, estou assim porque não tenho atenção de pai e mãe, porque estão todo dia no celular e trabalhando. Então depois a criança tem uma coisa e por que você está assim se tem tudo? Não tem tudo. Tenho que se compra, não o que não se compra. Que atenção, amor, os professores atentos, os pais amorosos tentando guiar eles. Então, vai afetar a toda a família, tanto para um lado por sentir vergonha por lo que está acontecendo, como por a ignorância de não saber o que fazer ante essa situação. Exatamente. No trabalho que tem burnout, é um excesso já, que o corpo colapsa todo o sistema, porque já não aguentam mais. De uma pressão no trabalho, pressão de colaboradores, pressão de quem seja, mas já não aguentam mais, por objetivos altos, por que seja, por aguardar, não sei, um aumento de salário, vai se deprimindo porque todos os meses falam que vão dar e não dão. São muitas coisas que podem afetar ou entrar em uma depressão tão profunda, né? Porque não é só exatamente. Claro, Cileia, você deve saber, não é só tem que acontecer uma coisa terrível para entrar em depressão, não.
cada um vai perceber a depressão de acordo à somatória própria de seus problemas e como ele consegue lidar com isso. Não precisa ser uma morte de alguém para ter depressão, né? Verdade. Com certeza não. Exatamente. Pois é isso, gente. Estamos aqui chegando ao final da nossa live. Passa voando, por incrível que pareça. Estamos aí há quase 50 minutos de live. Eu agradeço vocês que estiveram aqui. Não esqueçam, eu acho que não tem nenhum comentário. Não estou vendo aqui comentários. Mas comentem, porque a live vai ficar aqui disponível, como sempre, por 24 horas. Depois ela vai para o YouTube. E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque com certeza o que vocês ouviram aqui é muito importante. Às vezes, para todo mundo, é melhor não estar na vida de ninguém a presente. Não entendi, Maria, mas às vezes na vida, às vezes para todo mundo é melhor não estar na vida de ninguém. Não sei, não entendi. Eu discordo, eu acho que estar na vida é muito bom. Eu acho que estar aqui é uma oportunidade única e é mesmo, não haverá outra como esta. As pessoas têm que lutar e têm que vencer essa doença, porque ela tem cura, sim. Tem que compartilhar com a família, porque com certeza todos nós temos alguém. Muito raramente você vai ser sozinho totalmente na vida. Você vai ter alguém, um amigo, um familiar que possa te acolher. Exato. Ô, Kátia, antes de você tem finalizar, terapia gratuita para fazer, porque as faculdades de psicologia atendem gratuitamente, se você não tem condição de pagar. O SUS disponibiliza lá, é muito pouco, mais fácil você achar em faculdades mesmo de psicologia. Os psicólogos que estão em estágio, terminando o curso de psicologia, eles atendem gratuitamente na própria faculdade. Sempre tem esse posto lá de atendimento. Então, vale a pena, assim, lutar. É difícil, é muito difícil sair sozinho, é muito difícil, a vida não é fácil mesmo para ninguém, mas você tem que fazer a sua parte uma vez que você está aqui. Cileia, diga, meu bem. E eu quero falar do meu livro, porque eu tenho um livro que se chama Ajuda para quem sofre de depressão, tá? É um livro digital maravilhoso. Ele está disponível na Amazon e no Mercado Livre, tá? E esse livro, ele é um livro assim bem simples, bem claro, e o objetivo dele é justamente ajudar, porque lá tem 12 capítulos e um dos capítulos fala sobre o benefício de fazer a meditação, o benefício de fazer o exercício físico, o benefício de procurar ajuda terapêutica para poder iniciar um tratamento. Quando é receitado pelo médico tomar um medicamento, lá explica também a importância sobre tomar um medicamento. Lá fala também sobre alimentação também, né? Como a alimentação afeta a nossa saúde emocional. Então, gente, esse livro é maravilhoso, viu? E o precinho dele eu deixei bem baixinho mesmo, justamente porque esse livro ele foi preparado justamente para ajudar não somente a pessoa que sofre de depressão, mas também a família. Ai, que bom. É bom mesmo, eu já comprei, já... É bom você leu, né, Kátia? Ah, já li, já. Quando você lançou, que você me falou, eu li, a gente conversou, né? Fizemos até uma live. Aliás, a gente vem fazendo umas lives picadinhas a respeito dele, né? Mas sigam Cileia, sigam Milagros, porque com certeza vocês vão aprender muita coisa também com elas. Me sigam aqui, claro. Fiquem aqui comigo também, que eu posto muita coisa aqui gratuita. Eu sou psicanalista, Cileia e Milagros são terapeutas. Todas nós trabalhamos com isso. Todas nós queremos ajudar você. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Eu vou só falar aqui uma frasezinha aqui final, e aí vou deixar vocês se despedirem também, meninas. Quando uma pessoa desenvolve depressão, não é apenas ela que adoece. A família muda a sua rotina, a empresa perde produtividade, a economia sofre impactos e toda a sociedade paga essa conta e paga muito caro. Cuidar da saúde mental não é apenas um ato individual. Até rimou, né? Saúde mental não é um ato individual. É uma responsabilidade coletiva. Todos nós podemos e devemos falar sobre isso, olhar mais atentamente as pessoas que estão ao lado da gente e tentar cuidar das pessoas. Porque não necessariamente é uma depressão, mas qualquer tristeza. Ontem, por exemplo, eu dou um exemplo para vocês aqui. Acho que foi ontem. O rapaz que me entrega água mineral aqui, eu estou nesse local aqui há 3 anos, desde que eu voltei de São Paulo, quase 3 anos, e já há 3 anos ele me entrega água mineral aqui. Nos últimos tempos ele emagreceu muito, eu comecei a observar que ele estava mais triste, mais calado, mais reservado, mas sempre educadamente falando comigo. Mas ontem eu fechei a porta quando ele entrou para trazer a água e falei, vou lhe segurar aqui um pouquinho. Como você está? Eu só fiz essa pergunta. Quando eu fechei a porta, ele deu uma risadinha assim, porque normalmente eu deixo a porta aberta, ele entra, bota o garrafão lá no lugar que eu boto, né? Em cima, num apoio ali.
E aí ele, dona Kátia, muito obrigada, senhora Kátia, tal, não sei o quê, eu agradeço e ele vai. Aí ontem eu fechei e falei, vou segurar você um pouquinho aqui. Eu quero saber como você está. Sabe qual foi a reação dele? Ele começou a chorar. Nossa. Ele começou a chorar, ele falou, tem anos que eu trabalho com a entrega de água, senhora Kátia. E tenho tantos clientes, mas nunca ninguém me perguntou como eu estava. É. Eu sentei ele aqui, fiquei 1h30 com ele, conversando aqui em casa. Eu fiz uma sessão de terapia ali com ele. Perfeito. Que lindo, né? Aí ele saiu, aí mandou mensagem para mim, a água de hoje é cortesia, senhora Kátia, a senhora não precisa pagar. Olha, que lindo, né? Fechar Ou os... seja, é só, gente, olha só, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada demais. Eu só perguntei a ele como é que ele estava. Exato. É isso. Só perguntei a ele como é que ele estava. Eu dei o mínimo de atenção para ele. É só isso, às vezes, que a pessoa precisa. É Se atenção. você pergunta, tá tudo bem, tá com algum problema. Não tá me escutando? No, digo que é atenção e escuta, né? Exato. Aí uma mulher escreveu que é preciso, inclusive, dizer que tem estudos que ligam vermes e parasitas em casos de depressão. E é real isso, tá? É o quê? O estômago é nosso segundo cérebro, ele gera serotonina que faz parte para estar felizes, né? E se influencia da alimentação. A saúde física influencia muito na saúde mental também, né? Algumas vitaminas, alguns nutrientes, algumas substâncias, quando estão em baixa no seu organismo, elas também fazem você ter depressão. Elas também abaixam a sua pulsão de vida, como diria Freud, né? Sim, a falta de vitamina D, Também. vitamina, B12. o B12, né? Olha, a falta de vitamina D é muito importante. E, gente, tem crianças deprimidas, sabe por quê? Eu moro aqui na praia, né? Elas saem da casa com protetor solar na criança e neles, chegam na praia, entram no mar, colocam protetor solar de novo. Essa criança fala, estuvo todo o dia no sol. Não recebeu a vitamina D. Teve com um químico no corpo o dia inteiro. Eu falo, mãe, vai à praia, deixa 20 minutos e depois coloca o protetor solar, mas deixa entrar a vitamina D. E uma coisa, Kátia, que sempre me pergunta é, ai, Milagro, quanto tempo dura a depressão e em quanto tempo vou me curar? Sabe qual é a minha resposta? O tempo que ele compreenda que assim como entrou por determinadas coisas, ele vai sair quando compreender por que ele estava assim. Quanto demora isso? O tempo que você quiser. Porque sai assim, se quiser, quando a gente fala pum, 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 e ele consegue sair. Então, a depressão dura para ser curada o tempo de cada pessoa. E não interessa se é um mês, um ano, 3 meses, que é o que importa. Sair dessa situação e deixar de sentir vergonha ou não pedir E ajuda. fazer mudanças de hábitos também, né? Muito. Fazer exercício físico ajuda bastante, né? Alimentação, né? E sair da zona de conforto. Porque, igual eu mesma, quando chegava o frio, pronto, meu humor ele já mudava. Aí eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu ficava 3 dias, Kátia, milagros, na cama, quando chegava o frio. E eu precisava trabalhar. Aí eu peguei e conversei comigo mesmo. Eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou encarar esse frio. Aí eu peguei e fui para o Paraná na época de frio, no Foz do Iguaçu, tá? Cheguei lá, amei o Foz do Iguaçu, porque é lindo demais, maravilhoso. Aí eu falei, gente, eu gostei. Na época de frio, viu? Aí eu falei, você sabe pra onde que eu vou agora? Aí eu pesquisei, né, no Google, os lugares que fazia mais frio no Brasil, era 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí eu conheci os 3 lugares. Quando eu cheguei em Gramado, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, eu vi beleza no frio. Eu vi beleza. E só tem graça no frio esses lugares. Isso, mas eu vi aquelas pessoas lindas, bem arrumadas, com bota, com chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Aí é que você vai se apaixonar pelo frio. Aí eu fui no Parque das Neves lá. E foi assim, foi muito lindo. Eu falei, gente, eu preciso conhecer um lugar que é mais gelado ainda. Aí eu fiz uma pesquisa, um país que não é tão caro. Aí eu fui pro Chile, na época de frio. Aí tem eu lá, eu tenho um vídeo meu. Gente, quando eu cheguei lá e vi aquelas neves, e eu brincando lá, quebrou, foi uma quebra de padrão, né? Porque o frio, ele me assustava, o meu corpo todo doía, eu sentia o frio. Aqui em São Paulo, né? Quando chegava a época de frio, eu sentia a friagem chegar, assim, pelos pés e pelos corpos, e doía todo o meu corpo. Por esse motivo que eu me trancava no quarto, ficava 3 dias, e as pessoas não entendem. A minha mãe falava, mas a Cileia gosta de dormir, hein? Mal ela sabia que eu tava sofrendo ali, fugindo do frio, né? E aí, quando eu fui encarar o frio, pronto, quebrou. Mas várias etapas que a pessoa ela tem que sair da zona de conforto, ela precisa procurar ajuda, porque foi assim, não foi somente essa quebra de padrão que eu tive de fazer. Eu tive de procurar médico, de fazer exames, de entrar num longo tratamento no período de 5 anos, né? Mas o fato é que o frio não me assusta mais, tá? Tem 12 anos isso e o frio não me assusta mais. Parabéns. Eu entro nessa depressão aí sua, entre aspas, com calor. Mas para completar aqui, Milagros, acho que queria falar alguma coisa, eu vou completar aqui a sua fala, Milagros. E mais importante para mim
é a pessoa ter consciência de que a depressão é uma doença como outra qualquer, que ela é temporária, que ela tem cura, ou no mínimo um tratamento muito bom, e que vai passar. Não, quando você entender isso, que isso é momentâneo, que isso é temporário, que você botar na sua cabeça que você não precisa ficar o resto da sua vida assim, muito menos tirar a sua vida para resolver isso, como diz Edwin Schneidman, que é provavelmente um dos maiores especialistas suicidologistas do mundo, um psicólogo americano, ele fala: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Exatamente. É um problema temporário. Quando você se convencer de que ele é temporário, que é uma doença e que ela tem tratamento e pode ter cura, sim, e você buscar de fato fazer isso. Exatamente. Que eu dou para quem está escutando esse vídeo, se a pessoa ela tiver pensamentos de tirar a vida, vai procurar ajuda urgente. Porque eu já tive esse pensamento, tá? E eu não podia falar para ninguém, até mesmo porque na minha cabeça eu falei, como que eu vou falar de uma coisa que eu tô me achando doida? Porque na cabeça da pessoa deprimida, às vezes ela pensa de não falar para outras pessoas justamente por causa desse julgamento que ela tem com ela mesma. Eu tô louca, eu tô doida. Então, quando comecei a ter esses gatilhos, esses pensamentos de tirar minha própria vida, que aí eu comecei a orar bastante a Deus, e peguei uma publicação que era Transtorno do Humor, que é de 2004, essa publicação. E lá naquela publicação era como se Deus estivesse falando comigo. Olha, aqui você precisa falar para alguém, você precisa procurar tratamento médico, e se for o caso, você precisa também tomar medicamento. Então, qual foi meu primeiro passo? Conversei com uma amiga minha de confiança, ela só me escutou, porque eu acho que ela ficou até assustada também. Procurei ela, conversei com ela, ela só me escutou. Depois eu fui e procurei um médico. O médico ele começou a fazer vários exames, inclusive exame de sangue. Aí eu perguntava, mas por que exame de sangue? Para ver se a vitamina D, a B12 tá ok. Aí eu falei, entendi. Depois começaram a fazer exame em mim da tireoide, para ver se estava tudo ok, porque o médico falou, de acordo com as informações dele, na época, a tireoide também pode deixar a pessoa depressiva, porque desregula o humor, pelo menos foi essa a explicação que ele me deu. Tá? Aí ele já me encaminhou com uma psicóloga, pelo qual eu fiquei 5 anos fazendo tratamento com ela, com a Juliana, maravilhosa, tá? E depois eu comecei a fazer um tratamento com o Dr. Arthur. E depois, quando mudou o psiquiatra, aí o psiquiatra chegou em mim e pegou e falou assim, olha, você não tem depressão, porque você é cheia de sonhos. Isso que você tem é porque você sofreu na vida. Aí eu fiquei com raiva dele, falei, nossa, mas como? Sendo que eu fiquei 5 anos com um, tomando medicamento. Aí eu falei assim, você não sabe o que tá falando. Ele falou assim, menina, você quer me ensinar? Eu sou médica, eu tenho um diploma, e eu fiquei nervosa com isso. Eu saí da sala dele e falei assim, nunca mais eu volto nesse consultório. Nunca mais. Aí eu peguei e falei assim, eu vou parar de tomar o medicamento, vou desmamar eu mesma, porque eu não volto mais com esse doutor, porque eu achei ele arrogante. E, na verdade, ele só foi um empurrão mesmo para poder eu sair daquela situação. Por quê? Porque um médico pegou e falou que eu tinha depressão. E depois de 5 anos, o outro já pegou e falou que não. Você não tem depressão, você é cheia de sonhos, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, como sendo que você só tá me vendo hoje, né? Pela primeira vez. Então, assim, aí esse medicamento que ele tirou, eu tô com 42 anos, foi na época que eu tava com 30 anos. Já tem 12 anos que eu tô sem medicamento. Só que tem mudanças de hábitos. É igual eu peguei e falei, tudo na vida é um processo. Tá? Depois disso, eu comecei a fazer academia, porque faz parte da minha vida. Bebo bastante água. Sempre eu viajo, sempre eu saio da minha zona de conforto, justamente para me colocar em ambientes diferentes, sabe? Porque a minha mente, ela precisa ver alegria, ela precisa ver novidade, ela precisa expandir. Entendeu? E, gente, é isso. Espero ter ajudado, viu? Desculpa se eu falei alguma besteira, porque eu tô falando aqui um pouquinho da minha história, justamente para poder ajudar as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda. E com certeza tem gente aqui que precisa ouvir o que você falou, e gente que vai assistir ainda a live, que com certeza vai precisar ouvir, principalmente o que você falou aí no final, que a gente falou aqui, né? Trate, tem cura, tem tratamento, tirar a vida não é solução para absolutamente nada. É problema para quem vai ficar. Exato. E quero acrescentar que a mudança de hábito, eu sou especialista em mudança de hábito. Eu trabalho com isso depois de ter a depressão. Eu faço neuropráticas. Eu dou para cada pessoa especial a neuroprática. Gente, tem resultado e eles mudam de hábito para o resto da vida, porque geram um novo canal neuronal. Para conseguir sair, se leia disso que você falou, tem que mudar hábito. Não pode continuar no mesmo que estava antes, né? Com certeza. A tal da zona de conforto, né? Que o cérebro engana a gente, né? Como diz o Dr. Augusto Cury, a mente mente. Então, o cérebro te engana e quer manter você nessa zona de conforto e fazendo você acreditar que não tem mais solução para você. Exato. Gente, boa noite. Muito obrigada, meninas, minhas parceiras, Milagros, Cileia. Muito obrigada pela companhia aqui. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Vocês que vão assistir depois. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. É um prazer estar aqui
Na próxima semana não, é de 15 em 15 dias. Daqui a 15 dias, na quinta-feira, às 20h10, estaremos aqui de novo com mais um tema semelhante a esse, porque nosso propósito aqui é falar sobre saúde mental e fazer você melhorar, mudar a sua vida e crescer e dominar o mundo, porque o mundo é maravilhoso, tem muita coisa pra gente fazer e ver. E é essa a intenção da gente aqui, tentar mostrar a você que o seu problema tem uma solução, a sua dor tem um remédio e a sua doença tem um tratamento. Boa noite a todas e a todos. Tchau, tchau.